que o pastor Jimmy é o atual responsável pelos departamentos de mordomia, saúde e também liberdade religiosa da Associação Paulista Central, com sede em Campinas. Ele possui MBA em liderança religiosa pelo UNASP Hortolândia e é mestrado e doutorado em ministério pessoal pela renomada Andrews University. E é um entusiasta da defesa da liberdade de consciência e de culto como princípios fundamentais da fé cristã e dos direitos de nós humanos. Muito obrigado, pastor Jimmy, pela sua presença nessa tarde. Que Deus use mais uma vez para trazer para a gente a certeza de conscientização e da liberdade que temos. Boa tarde. É um privilégio estar aqui pela primeira vez na Igreja Central de Hortolândia. Que religião é muito mais do que doutrinas. A sua prática da fé é uma forma de você abrir as barreiras. Então, que ações a gente pode, como igreja, desenvolver? Então, uma das primeiras coisas, eu vou enumerar 5 coisas aqui para a gente. Primeiro, cuide das suas palavras. Inclusive, por exemplo, quando a igreja prega sobre profecias, ela precisa ter o cuidado na sua colocação de palavras para que ela não seja ofensiva, para que ela não nomeie errado elementos da profecia com agressividade, porque não são essas palavras que convertem pessoas. Aliás, quando alguém se converte com isso, ele se torna também um ditador do evangelho. A gente tem muitas pessoas hoje que reivindicam o evangelho na apologia como se isso pudesse mudar o mundo. Quando a gente fala de liberdade na igreja, nós queremos a liberdade para pregar, para anunciar, para transmitir com veracidade o evangelho, a profecia, mas nós temos que lembrar que precisamos respeitar o tempo, a compreensão, a cultura e a forma de expressar os pensamentos da outra pessoa. E precisamos negociar isso, ou seja, a liberdade religiosa é uma pauta riquíssima para nós, que deve ser defendida para toda e qualquer crença. Então, uma coisa importante que eu gostaria de destacar aqui para vocês é a nossa linguagem. Quando a gente for se referir a outras igrejas, refira-se com respeito, com cortesia, porque em algum momento da história, todas as denominações religiosas do mundo, elas desaparecerão. Elas existem hoje, cada um com as suas crenças e os seus projetos, mas em essência, Deus quer a humanidade salva. Então, eu não posso basear-me apenas no nome denominacional, no seu corpo de doutrinas, para julgar as pessoas. Eu não preciso fazer isso. Nós somos chamados para servir. E servir demanda algumas coisas, como ouvir, como respeitar a opinião da outra pessoa. Então, uma coisa importante, como líderes de liberdade religiosa, como membros, é lembrar que a nossa linguagem precisa ser reeducada no trato das coisas espirituais com as pessoas, no trato da evangelização, da missão. A nossa linguagem não é apenas a falada, mas aquilo que nós postamos na internet, aquilo que nós curtimos. Se eu curto alguma coisa que ofende a religião do outro, se eu escrevo algo que ofendo pessoas porque elas não pensam como nós pensamos, eu não estou praticando a liberdade religiosa. Liberdade religiosa não é só reivindicar os direitos escritos na nossa Constituição, mas é estabelecer, em tempos de paz, relacionamento. E que Deus possa abençoar vocês aqui em Hortolândia. Ou seja, vocês vão na delegacia de Hortolândia e levante quais são os principais desafios dessa cidade. E vamos orar aqui e pedir a Deus sabedoria, que ações nós podemos fazer para melhorar e tornar Hortolândia uma cidade exemplar em segurança pública, em cuidados, em limpeza. Isso também é liberdade religiosa que a gente pode fazer. Passou aqui Nós temos um projeto na PAC que a gente projeta todo domingo à noite. Acho que agora não vai passar aqui. O nome de o brasão e as informações de uma cidade. Aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, aqui, ó. Todo domingo à noite
cada igreja da PAC vai estar orando por uma cidade. E a gente incentiva que o pastor daquela cidade vá com uma outra pessoa da igreja fazer uma visita às autoridades. Um segundo passo que vocês podem fazer mais para frente, que quando a igreja está mais familiarizada com isso, é vocês trazerem pessoas de outras igrejas aqui. Você já imaginou trazer aqui o padre e fazer uma entrevista com ele? Não é pecado fazer, mas orar com ele. Vocês trazerem aqui o líder da Umbanda da cidade. Mas ela não vai vir só para assistir o culto, mas se ela vai vir aqui, se você for fazer uma entrevista, que ela puder contar um pouco da história dela. E a gente quer ajudar as novas gerações a entender liberdade religiosa pelo ângulo da prevenção, de construir pontes e não muros. Quando a gente entende por esse lado, aí a gente começa a ver como algo positivo, construir uma relação saudável com todas as crenças, para que todos possam defender os seus pontos de vista em liberdade, sem interferir no direito de outras pessoas. Como neutralizar visões extremistas da fé, que vão para um lado ou para o outro, mas que não buscam equilíbrio? Como igreja, nós temos que fundamentar ainda mais a nossa visão na Bíblia. Isso nos ajuda a combater todo tipo de extremismo. Eu creio que nós podemos ser mais estratégicos no uso da comunicação, ela pode nos ajudar a enfrentar esses contextos. E por outro lado... Bem, você ouviu aí as primeiras palavras do pastor Ayrton Keller. Fazer pontes, fazer pontes com todas as religiões, ter uma relação saudável e amigável, promovendo a paz com todas as religiões. O tempo chegou para todos, adventistas, promover a falsa liberdade religiosa, para não pregar a profecia que fala da grande apostasia da besta em sua imagem nos últimos dias. A declaração oficial da Igreja Adventista, para não pregar que o domingo é um sinal da besta, para não dar o aviso da queda das igrejas. A declaração é para fazer ponte e respeitar a religião alheia. É a grande apostasia da Igreja Adventista, para não pregar que o domingo é um sinal da besta, para não dar o aviso da queda das igrejas. A declaração é para fazer ponte e respeitar a religião alheia. É a grande apostasia da Igreja Adventista, para não pregar que o domingo é um sinal da besta, para não dar o aviso da queda das igrejas. A declaração é para fazer ponte e respeitar a religião alheia. É a grande apostasia da liderança rejeitada da Igreja Adventista. É a imagem da besta para cumprir a profecia. É triste fazer pontes, é triste, esta é a última apostasia. É triste fazer pontes, é muito triste essa grande apostasia. As vossas pontes e as vossas alianças serão anuladas com a ira de Deus, as 7 últimas pragas. É triste fazer pontes, é triste, esta é a última apostasia. É triste fazer pontes, é muito triste essa grande apostasia. As vossas pontes e as vossas alianças serão anuladas com a ira de Deus, as 7 últimas pragas. A eleição do verdadeiro e o novo presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi realizada no dia 11 de janeiro de 2020. Foi em 2020 que Deus revelou para sua serva Deusilene Souza que vá para a sede da Igreja Adventista e apresente o chamado de vocês, que a liderança passou para ti e o seu esposo. Foi em 2020 que Deus colocou Elia e Joanai Deusilene Souza na liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, a eleição feita no dia 4 de julho de 2025
é uma eleição humana. Não foi Deus que escolheu Ayrton para ser o novo presidente da Igreja Adventista do sétimo dia, mas sim é uma eleição humana, não é uma eleição divina. Macralões. Nesta tarde, nós saudamos a todos vós ouvintes em redor que estão nos acompanhando. Aqui é a missão de Deus para divertir o mundo em redor, mas em um tempo curto. Aqui é o ministério. Quarto anjo é Apocalipse 18. Da Igreja Adventista do sétimo dia, mas fora daquelas igrejas que vocês conhecem. A missão é: nós estamos no tempo do fim. Enquanto estamos no tempo do fim, as pessoas nem percebem o que está a acontecer. E o que está quase para acontecer. E é por isso que Deus, como Ele é amoroso, ama seus filhos, a todos que estão na terra. Deve advertir homens e mulheres, crianças, todos aqueles que são pessoas, para que ouçam e decidam de que lado elas podem estar. E quando elas ouvirem a advertência de Deus e o chamado de Deus divino de misericórdia, e daí Ele fará no que aquilo que Ele prometeu para dar àqueles que ouviram e quereram. E o que será para aqueles também que não vão querer. É por isso, da mesma forma como foi no tempo de Noé, antes que viesse o dilúvio, aquela água que encheu ou enchia todo mundo, Ele primeiro enviou Noé para divertir o mundo durante 120 anos. Depois dali, quando Noé completou 120 anos, ultimou aquela arca que ele fazia, por sua vez, começou aquela chuva, água a encher, até todo mundo encheu. E todos aqueles que não queriam o Senhor na advertência que Noé dizia, foram destruídos com água. Mas somente que escapavam daquela ira de Deus, falei que foi o dilúvio, eles só foram 8 pessoas, 4 mulheres, 4 homens. Da mesma forma como foi no tempo de Sodoma e Gomorra, ali Deus mandava 13 anjos irem terem com Lote, para que Lote e as suas famílias, para que eles saíssem dentro daquela cidade. E por sua vez, quando Lote sai a ir avisar os seus filhos, genros e outros, eles não creram naquilo que Lote dizia. E por sua vez, Lote e suas filhas duas, que junto a Sodoma, a escaparem daquela ira de Deus, aquele fogo que descia do céu a queimar aquelas cidades. Mas por sua vez, como a esposa não se convertia totalmente a Deus, é quando ela, no caminho da margem de saírem dali, para escaparem da ira de Deus, é quando, por causa de abençoar os costumes que haviam naquela época, as festas que o mundo oferecia e os prazeres que o mundo dava, ali a mulher de Lote perdeu escapar da ira de Deus. Porque estava a pensar onde vou é aonde. Se nós fugimos,
sem nenhum bem, sem nenhum dinheiro. E quando nós chegarmos lá, de que forma que nós viveremos? Ele tornou uma estátua de pedra de sal, que até hoje permanece. E hoje, pela outra vez, Deus adverte o seu povo. No livro de Malaquias, capítulo 4, versos 5 a 6, diz assim o Senhor: vem um dia quente como o forno, como o fogo que queima todas as ervas no campo. E todos os troncos e as ramas até perdem as suas próprias raízes. E todos os malvados serão destruídos pelo Senhor. E quando tudo isso, antes de querer que respeita o meu nome, o Senhor, sairão pulando como um bécero. E no verso 5, 6, diz assim o Senhor: antes que chegue esse dia, eu vos enviarei o profeta Elias, para que converta os corações dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. E daí, se isso acontecer, eu então, o Senhor, irei e destruirei a terra por completo. E toda essa história, quem está a ser falado com ele é você, meu irmão, e você, minha irmã, que acompanha essa notícia. E com tudo isso, Deus, quero que você não sofra, não incorra as pragas em que Deus vai derramar sobre esse mundo. Não só Moçambique, o mundo todo. Raças de negros, brancos, outros. E todo aquele que não vai crer no ensino de Deus, na última advertência de Deus, receberá as 7 últimas pragas. Praga não é água. Você põe numa garrafa e entorna no chão e acaba ali secando, sem molhar nada. Praga é ira de Deus, o qual ele diz: eu preparei sem nenhuma mistura de misericórdia. Mas quem vão receber são aqueles que não querem obedecer à lei de Deus, e eles não querem o Senhor Jesus Cristo em seguir tudo como Jesus Cristo